Imagine celebrar o evento mais transformador da história da humanidade sem saber exatamente quando ele aconteceu. Durante séculos, milhões de pessoas ao redor do mundo têm comemorado o nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro. Mas você já se perguntou, será que essa data está correta? A ideia de que Jesus possa não ter nascido no mês em que celebramos o Natal pode parecer desconcertante, mas ao mesmo tempo abre uma porta fascinante para explorar o contexto histórico e espiritual desse evento. Afinal, por que essa data foi escolhida? Se formos sinceros, essa questão pode parecer irrelevante para alguns, mas quando entendemos que o Natal é um dos eventos mais celebrados no mundo, percebemos que a origem de sua datação é mais importante do que parece. Cristãos e até mesmo não cristãos encontram no Natal um momento de esperança, unidade e compaixão. No entanto, poucos questionam o porquê de 25 de dezembro ser tão central para isso. É como admirar uma bela pintura sem saber quem a pintou ou o motivo por trás dela. É interessante observar que a Bíblia, nosso guia para tantas respostas, não menciona a data exata do nascimento de Jesus. Isso não é peculiar. Algo tão crucial como a chegada do Salvador não traz detalhes sobre o dia em que ele veio ao mundo. Talvez essa ausência tenha um propósito maior. Pode ser que Deus tenha nos deixado com um mistério para que buscássemos mais do significado do evento do que da data em si. Quem sabe? Esse tipo de reflexão nos leva a enxergar que há muito mais por trás das festividades natalinas do que luzes e presentes. Agora, imagine como seria redescobrir o Natal não apenas como uma tradição, mas como um marco do cumprimento de um plano eterno. Quando pensamos no nascimento de Jesus, precisamos ir além do calendário. É um convite a examinar nosso próprio coração. Que tipo de transformação esperamos ao celebrar esse dia? Afinal, celebrar o Natal não deveria ser apenas sobre lembrar, mas também sobre viver os valores que ele representa. O que seria diferente se o Natal fosse todo dia? Como isso impactaria sua vida? Além disso, pense no simbolismo do nascimento de Jesus. Ele, o Rei dos Reis, escolheu vir ao mundo em um lugar tão humilde. Isso nos faz refletir. Estamos mais preocupados com a grandiosidade dos eventos ou com seu verdadeiro significado? A data em que ele nasceu pode não ser clara, mas o que ele representa é eterno. Há uma lição aí que não pode ser ignorada. A essência sempre será mais valiosa que os detalhes. Como você tem vivido essa essência em sua própria vida? E que tal olharmos para o Natal sob a ótica de quem busca uma resposta? Não é apenas sobre questionar a data, mas sobre perguntar a si mesmo: estou celebrando algo porque realmente entendo o significado ou porque fui ensinado a fazê-lo? Essa é uma provocação que merece reflexão. Não há nada de errado em seguir tradições, mas entender sua origem pode dar um novo propósito às nossas ações. Quem sabe, ao refletir sobre isso, você não encontre uma nova maneira de celebrar? Por fim, essa jornada nos leva a uma conclusão inevitável. A busca pela verdade sobre o nascimento de Jesus é muito mais do que uma curiosidade histórica. É um convite para entender o impacto dessa história em nossas vidas. E enquanto mergulhamos nessa investigação, somos chamados a refletir sobre o que realmente importa. Mas e quanto ao relato bíblico? O que ele nos diz sobre esse evento tão grandioso? Vamos explorar isso juntos. O relato do nascimento de Jesus nos evangelhos é uma verdadeira janela para compreendermos a profundidade da humildade divina. Imagine Maria e José, simples moradores de Nazaré, enfrentando uma longa viagem até Belém, obrigados pelo decreto do imperador romano para um censo. Era um percurso de cerca de 145 quilômetros, em terreno acidentado e com recursos limitados.
Agora pense, como isso reflete em nossa própria vida. Muitas vezes, as circunstâncias adversas nos levam a lugares inesperados, mas é lá, nos cenários mais improváveis, que Deus manifesta sua glória. Não foi em Belém, uma cidade pequena e insignificante, que nasceu o Salvador do mundo? Ao chegar em Belém, Maria e José não encontram lugar para se abrigar. Eles são relegados ao que hoje chamaríamos de estábulo ou manjedoura, um espaço reservado aos animais. É ali, entre o cheiro de feno e o som dos animais, que Jesus nasce. Você já refletiu sobre isso? O Rei do Universo, aquele que detém todo o poder, escolheu um local tão simples para sua chegada. Isso nos ensina algo profundo sobre o coração de Deus. Ele não está limitado às nossas expectativas de grandeza. Ele aparece onde menos esperamos, nas situações mais humildes e nos momentos mais vulneráveis. O Evangelho de Lucas nos presenteia com uma cena memorável. Pastores cuidando de seus rebanhos à noite, surpreendidos por um anjo que proclama as boas novas. Em Lucas 2:10-11 lemos: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É emocionante perceber que as primeiras pessoas a ouvir sobre o nascimento de Jesus não foram reis ou sacerdotes, mas homens simples, acostumados ao trabalho árduo no campo. Isso nos lembra que a mensagem do Evangelho é para todos, sem distinção. Outro detalhe significativo é o papel da estrela que guia os magos, conforme descrito no Evangelho de Mateus. Esses homens sábios, vindos do Oriente, representam os gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo judeu. A estrela os conduz até Jesus, onde eles oferecem presentes simbólicos: ouro, incenso e mirra. Esses presentes refletem quem Jesus é: rei, sacerdote e aquele que haveria de sofrer por nós. Isso nos mostra que, desde o início, o propósito de Jesus era universal, alcançando todas as nações e culturas. Você já parou para pensar que, assim como os magos, somos convidados a oferecer a Jesus o que temos de mais precioso? Ainda nessa narrativa, os anjos aparecem aos pastores para cantar um dos louvores mais belos da Bíblia: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É interessante notar que o nascimento de Jesus não trouxe apenas um evento histórico, mas um marco espiritual. A paz proclamada pelos anjos não é a ausência de guerra ou conflitos, mas a reconciliação entre Deus e a humanidade. Essa paz é um presente que podemos experimentar diariamente. Que tal refletir sobre como você pode viver essa paz em sua rotina? O cenário do nascimento de Jesus é também um reflexo do plano divino para nos ensinar sobre prioridades. Enquanto o mundo buscava por reinos poderosos e conquistas grandiosas, Deus se manifestava em um ambiente de simplicidade e acolhimento. Isso nos leva a questionar: onde estamos buscando Deus hoje? Muitas vezes, estamos tão ocupados com as distrações da vida que deixamos de notar a presença dele nos pequenos detalhes. O relato do nascimento de Jesus nos desafia a encontrar o extraordinário no comum, a enxergar Deus onde menos esperamos. Uma das belezas mais profundas do nascimento de Jesus é como ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, revelando a soberania e a fidelidade de Deus. Imagine a precisão desses relatos, escritos séculos antes do evento. O profeta Miqueias, por exemplo, declarou em Miqueias 5:2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que será o governante de Israel. Não é impressionante que o Salvador tenha nascido exatamente onde Deus havia prometido? Isso nos ensina que, mesmo nos detalhes mais improváveis, Deus está no controle. E como esquecer a profecia de Isaías? Em Isaías 7:17, o profeta escreveu:
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado Emanuel. O próprio nome Emanuel, que significa Deus conosco, encapsula a essência do plano divino, um Deus que não apenas governa, mas que caminha ao nosso lado. Isso nos desafia a perguntar: temos reconhecido a presença de Deus em nossas vidas, ou estamos tão ocupados com as distrações do mundo que deixamos de perceber que Ele está conosco, mesmo nos momentos difíceis? Essas profecias não são apenas palavras isoladas. Elas formam um mosaico de esperança que atravessa gerações. Pense nos israelitas, que aguardaram o Messias durante séculos. A chegada de Jesus não foi apenas o cumprimento de promessas, mas a realização de uma expectativa coletiva. É como esperar a solução para um problema que parece não ter fim, e então, em um instante, tudo se encaixa. Isso não é reconfortante? Assim como eles, podemos confiar que Deus cumpre suas promessas em nossas vidas, mesmo que o tempo pareça longo. Outra profecia intrigante está em Gênesis 49:10, onde Jacó declara que o cetro não se apartará de Judá até que venha o Shiló, o pacificador. Jesus, sendo da linhagem de Judá, confirma essa profecia. Ele é o Rei prometido, mas também aquele que trouxe paz entre Deus e a humanidade. É maravilhoso ver como essas palavras, escritas milhares de anos antes, encontram seu desfecho em Cristo. Isso não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos dá segurança de que Deus é fiel em suas palavras. Agora, pense no significado espiritual dessas profecias. Elas mostram que o nascimento de Jesus não foi um acidente histórico, mas um plano divino. Quando lemos sobre Belém, a Virgem e o Emanuel, percebemos que Deus não apenas vê o futuro, mas também age para redimir a humanidade. Você já considerou como sua própria vida pode estar entrelaçada nesse grande plano? O mesmo Deus que planejou a vinda de Cristo também tem um propósito para cada um de nós. A riqueza das profecias também nos ensina a importância de conhecer as Escrituras. Quando entendemos como as palavras do Antigo Testamento apontam para Jesus, nossa fé se torna mais sólida. É como montar um quebra-cabeça e finalmente ver a imagem completa. Por exemplo, se você ainda não leu Isaías ou Miqueias, que tal começar agora? Essas passagens não são apenas histórias antigas, são declarações vivas do caráter de Deus e do seu amor por nós. A questão sobre a data do nascimento de Jesus é fascinante, especialmente porque a Bíblia não nos dá um dia ou mês exato. Isso desperta uma curiosidade natural. Por que o evento mais importante da história humana não foi marcado com precisão? Alguns estudiosos argumentam que isso é intencional, pois enfatiza o significado do nascimento de Cristo e não a data em si. Isso nos leva a refletir sobre como valorizamos detalhes periféricos, às vezes esquecendo o essencial. Você já se perguntou se tem dado mais importância ao calendário do que a mensagem que o Natal carrega? As condições climáticas em Israel durante o inverno também são um ponto de debate. O mês de Kislev, que corresponde a novembro-dezembro no calendário judaico, é caracterizado por frio e chuva, tornando improvável que pastores estivessem ao ar livre, cuidando de rebanhos, como relatado em Lucas 2:8. Esse detalhe sugere que o nascimento de Jesus pode ter ocorrido em outra estação, talvez na primavera ou outono. Esse é um lembrete poderoso de que as circunstâncias históricas e geográficas podem lançar luz sobre eventos bíblicos e, ao mesmo tempo, reforçar a necessidade de olharmos para além do óbvio. Outra pista interessante está no relato do censo ordenado por César Augusto. Historicamente, esses censos costumavam ocorrer em períodos mais amenos do ano, para facilitar a movimentação das pessoas. Maria e José viajaram de Nazaré a Belém, uma jornada longa e difícil, especialmente para uma mulher grávida. Será que Deus escolheu justamente um momento desafiador para mostrar sua força na fraqueza humana?
Essa ideia nos convida a pensar em como Deus também opera em nossas dificuldades, trazendo luz onde só enxergamos sombras. Mesmo que não haja uma data clara na Bíblia, a tradição cristã de celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro começou séculos depois, durante o Império Romano. Alguns associam essa escolha ao desejo de cristianizar festividades pagãs, como a Saturnália ou o culto ao Sol Invictus. Mas, independentemente da origem da data, o que importa é o significado atribuído a ela. Você já refletiu sobre como transformamos tradições para dar-lhes novos significados? Talvez isso também seja um convite para ressignificar nossos próprios hábitos e crenças. Essa ausência de uma data exata também nos ensina algo sobre Deus. Ele não está preso ao tempo como nós estamos. Para ele, o quando é menos importante que o porquê. O nascimento de Jesus é um presente eterno, válido para qualquer dia e qualquer lugar. Que tal pensar no Natal não como um único dia do ano, mas como uma oportunidade contínua de experimentar o amor de Deus? A falta de uma data fixa pode ser uma maneira divina de nos lembrar disso. Além disso, refletir sobre a data do nascimento de Jesus nos ajuda a discernir entre tradição e verdade. É fácil se apegar a rituais sem compreender sua essência. Saber que o 25 de dezembro é simbólico não diminui o impacto do Natal, mas pode ampliá-lo. Afinal, o que comemoramos não é um dia no calendário, mas a chegada de Jesus, o Emanuel. O que seria mais transformador, lembrar uma data ou viver os valores que ela representa todos os dias? A escolha de 25 de dezembro como data para o nascimento de Jesus é uma das curiosidades mais intrigantes da história cristã. Ela não surgiu de um registro bíblico, mas de um contexto histórico e cultural bastante peculiar. Durante o Império Romano, esse período era marcado pela Saturnália, uma festividade pagã de colheita, repleta de banquetes, trocas de presentes e celebrações. Era um momento de alegria e excessos, onde as normas sociais eram temporariamente relaxadas. Ao observar isso, não é curioso como Deus utiliza contextos aparentemente profanos para estabelecer algo divino. Outra celebração relevante dessa época era o culto ao Sol Invictus, o Sol Invencível, comemorado após o solstício de inverno. Para os romanos, era um símbolo do retorno da luz, pois os dias começavam a se tornar mais longos. Quando pensamos em Jesus, que é chamado de a luz do mundo, João 8,12, essa associação ganha um significado especial. Pode parecer uma coincidência, mas na verdade reflete uma estratégia profunda. A igreja primitiva sabia que a mensagem de Cristo, a verdadeira luz, poderia ressignificar essas práticas e levar esperança às pessoas. A igreja então adaptou essas datas, redirecionando o significado das celebrações pagãs para o nascimento de Jesus. Essa abordagem não foi um gesto de acomodação, mas uma forma de comunicar a mensagem do Evangelho de maneira acessível a uma sociedade profundamente influenciada por suas tradições. É como pegar algo familiar e transformá-lo em um veículo de ensino espiritual. Você já pensou em como pequenos ajustes em nossas próprias tradições podem trazer um impacto positivo em nossa vida espiritual? Essa decisão estratégica da igreja também nos ensina sobre a universalidade da mensagem cristã. O nascimento de Jesus não era apenas para judeus ou gentios, mas para todas as nações e culturas. Ao celebrar no dia 25 de dezembro, a igreja mostrou que a mensagem de Cristo transcende barreiras culturais. Em tempos tão globalizados como o nosso, esse exemplo pode nos inspirar a sermos mais inclusivos e criativos em como compartilhamos nossa fé. Que práticas do seu dia a dia você poderia ressignificar para refletir os valores do Evangelho? Outra lição está na capacidade de ressignificação.
O 25 de dezembro, que antes estava ligado a festas mundanas, passou a simbolizar algo divino e eterno. Isso nos leva a refletir. Quantos aspectos de nossa vida precisam ser ressignificados à luz de Cristo? Se Deus transformou uma data com origem em tradições humanas em um marco espiritual, o que Ele pode fazer com nossas próprias histórias, marcadas por erros e desafios? Esse é um convite para olhar para dentro e permitir que Deus reescreva nosso roteiro. Além disso, a adoção do 25 de dezembro também nos lembra de que a fé cristã não é estática. Ela interage com o mundo ao seu redor, influenciando e sendo influenciada de maneira a expandir o reino de Deus. Quando entendemos isso, percebemos que somos chamados a viver nossa fé com criatividade e relevância, não como algo isolado, mas integrado ao cotidiano. A mensagem central do Natal vai além de tradições e celebrações. Ela está na encarnação de Deus, no ato extraordinário de Cristo se fazer humano. Imagine o que isso significa: o Criador de tudo assumindo a fragilidade de uma criança. O apóstolo João resume isso de forma sublime em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa verdade nos lembra que Deus não está distante, mas presente, participando ativamente das nossas dores, alegrias e desafios. Como isso transforma sua visão de quem Deus é? O título Emanuel, que significa Deus conosco, carrega uma profundidade teológica que toca a alma. O próprio Deus escolheu viver entre nós, experimentar nossas limitações e mostrar em carne e osso o que significa o amor verdadeiro. Pense na simplicidade do presépio, uma manjedoura, um cenário modesto que contradiz qualquer expectativa de majestade terrena. Isso ensina que Deus não está preso às nossas ideias de grandeza, mas se revela na humildade e simplicidade. Como você pode aplicar essa humildade no seu dia a dia? Além disso, o nascimento de Jesus é o início de um plano que culmina na cruz. Ele não veio apenas para viver entre nós, mas para nos salvar. Esse ato de entrega começa na encarnação e é concluído no sacrifício. Cada detalhe do Natal aponta para isso, desde a manjedoura, que lembra a madeira da cruz, até os presentes dos magos, que incluem a mirra, usada para embalsamar corpos. Tudo está interligado em um propósito maior. Quando você celebra o Natal, está refletindo sobre esse plano de redenção em sua vida? Outro aspecto poderoso do Natal é o exemplo que Jesus nos deixou: a humildade de abrir mão de sua glória para servir. Filipenses 2:7-8 diz que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Esse é um chamado direto para vivermos com generosidade e compaixão. Que ações você pode tomar para refletir essa atitude? Talvez seja perdoar alguém, oferecer ajuda a quem precisa ou simplesmente mostrar gratidão pelas pequenas bênçãos. Você já refletiu sobre como a graça tem impactado sua vida? E como pode compartilhá-la com os outros, especialmente neste período de celebração? Além disso, a mensagem teológica do Natal nos desafia a lembrar que Cristo é o centro. Em meio às luzes, presentes e festas, é fácil perder o foco, mas o verdadeiro espírito do Natal está em acolher Jesus não apenas como um bebê em Belém, mas como Salvador em nossas vidas hoje. Talvez isso signifique reservar um tempo para orar, ler a Bíblia ou compartilhar a história do nascimento de Jesus com alguém. Essas pequenas ações podem reacender a verdadeira essência do Natal. Por fim, a teologia do Natal nos lembra que Deus age em meio à humanidade, trazendo luz às trevas e esperança ao desespero. Assim como ele veio no silêncio daquela noite em Belém, ele continua a entrar em nossos corações, transformando vidas. Mas como essa mensagem se reflete no Natal como uma celebração global? Vamos aprofundar isso no próximo ponto.
O Natal se tornou uma das celebrações mais globais e diversificadas que conhecemos. Em praticamente todos os cantos do mundo, esse evento reúne pessoas de diferentes culturas, línguas e tradições, unidas por um mesmo espírito de esperança e renovação. Pense nas luzes que iluminam cidades inteiras, nas árvores decoradas e nos presépios que recontam a história do nascimento de Jesus. Esses símbolos, tão diferentes em cada lugar, trazem uma mensagem universal. Um momento de pausa para refletir sobre a generosidade, o amor e a compaixão. Você já se perguntou o que torna o Natal tão especial em tantos contextos? Os elementos que compõem essa celebração, como a árvore de Natal, as trocas de presentes e as músicas natalinas, carregam significados que transcendem barreiras culturais. A árvore, por exemplo, representa vida e esperança em meio ao inverno, enquanto os presentes nos lembram dos magos que ofereceram seus tesouros ao menino Jesus. Já as músicas, como Noite Feliz, têm o poder de tocar corações independentemente da língua. Que tal usar essas tradições para compartilhar a história de Jesus com alguém que talvez não a conheça profundamente? Não é interessante como uma celebração com raízes tão específicas consegue alcançar um público tão amplo? E mais importante, como podemos manter esse espírito vivo durante o resto do ano? Uma sugestão prática seria envolver-se em ações voluntárias ou simplesmente cultivar pequenos gestos de bondade em sua rotina. As diferenças culturais no Natal também são um reflexo da riqueza da criação de Deus. Na Filipinas, por exemplo, as celebrações começam em setembro e incluem lanternas coloridas chamadas parous, enquanto na Etiópia, o Natal, conhecido como Gena, é celebrado em janeiro com danças e trajes tradicionais. Essas variações mostram como o Evangelho se adapta a diferentes povos sem perder sua essência. Que tal explorar tradições natalinas de outros países para enriquecer sua compreensão do que o Natal representa? Além das tradições, o Natal também tem um impacto espiritual profundo, mesmo em contextos seculares. Ele nos desafia a refletir sobre o significado da compaixão e da reconciliação. Imagine o impacto de pequenos atos de bondade durante esse período. Uma palavra de encorajamento, um presente simbólico ou até mesmo uma oração por alguém que esteja enfrentando dificuldades. Essas ações simples podem transformar vidas, assim como o nascimento de Jesus transformou o curso da história. Outro ponto a se destacar é como o Natal é uma oportunidade de reconexão. É um tempo para reunir famílias, restaurar relacionamentos e lembrar do que realmente importa. As festividades podem variar, mas a essência é a mesma: celebrar a vida, o amor e a esperança. Talvez este seja o momento ideal para você refletir. Com quem você pode se reconectar neste Natal? Quem precisa ouvir uma palavra de perdão ou encorajamento sua? E enquanto refletimos sobre o impacto global dessa celebração, somos levados a pensar em como o calendário e as tradições moldaram essa data ao longo dos séculos. As diferenças entre calendários ao longo da história revelam muito sobre como a humanidade tentou compreender o tempo e organizar suas celebrações. O calendário gregoriano, adotado pela maior parte do mundo, foi implementado em 1582 por decreto do Papa Gregório XIII, para corrigir discrepâncias no cálculo do ano solar. No entanto, nem todos os países o adotaram imediatamente. Isso explica, por exemplo, por que algumas igrejas ortodoxas ainda celebram o Natal em 7 de janeiro, seguindo o calendário juliano. Essas variações mostram como os costumes culturais e religiosos moldam até mesmo datas sagradas. Já pensou como seria viver num mundo onde cada cultura tem seu próprio calendário predominante? No contexto bíblico, o calendário judaico é uma peça essencial para entender as festividades do povo de Israel.
Baseado nos ciclos lunares, ele define celebrações como a Páscoa, o Yom Kippur e a Festa dos Tabernáculos. Essas festas possuem significados profundamente espirituais e, muitas vezes, apontam para eventos maiores no plano de Deus. A Páscoa, por exemplo, está diretamente conectada à crucificação e ressurreição de Jesus. Interessante como um calendário tão distinto do nosso traz uma harmonia divina com os acontecimentos do Novo Testamento, não acha? Outro ponto fascinante é como o calendário judaico conecta a humanidade ao ciclo natural das estações. As celebrações bíblicas frequentemente estão alinhadas a colheitas ou mudanças climáticas, lembrando o povo de sua dependência de Deus para a provisão. Essa perspectiva contrasta com o calendário gregoriano, que, ao priorizar convenções matemáticas, muitas vezes desconecta as pessoas da natureza. Imagine como seria vivenciar essas datas com a mesma intensidade de propósito e gratidão que os judeus do Antigo Testamento experimentavam. Além das diferenças práticas, há também questões teológicas. Por exemplo, o Natal, celebrado em 25 de dezembro no calendário gregoriano, não encontra paralelo direto no calendário judaico. Isso porque o foco das escrituras hebraicas está mais nas festas prescritas por Deus. No entanto, datas como o Hanukkah, a festa das luzes, frequentemente coincidem com o período natalino. Hanukkah, que celebra a dedicação do templo, carrega simbolismos que ecoam a mensagem de Jesus como a luz do mundo, João 8,12. Você já refletiu sobre como essas festividades podem se complementar espiritualmente? A relação entre o calendário judaico e o cristão é especialmente evidente na Páscoa. Jesus foi crucificado durante a celebração da Páscoa judaica, um evento repleto de significados proféticos. Assim como o sangue do Cordeiro salvou os israelitas no Egito, o sangue de Cristo traz salvação à humanidade. Essa conexão entre calendários nos lembra de que Deus orquestra os tempos e estações para cumprir seu plano. Que tal meditar sobre como sua própria vida pode estar alinhada com o tempo divino? Embora o calendário gregoriano seja amplamente utilizado, ele não é absoluto. Em países como a Etiópia, um calendário diferente mantém tradições ancestrais vivas. Enquanto isso, o calendário islâmico, baseado em ciclos lunares, também define festas importantes para seus seguidores. Essas diferenças nos mostram a riqueza da diversidade humana e como cada cultura busca expressar sua compreensão do tempo. O Natal, no mundo moderno, transcendeu as barreiras religiosas e se tornou uma celebração universal de valores como amor, esperança e generosidade. Embora nem todos celebrem o nascimento de Jesus como evento espiritual, o simbolismo desse período permanece forte. A troca de presentes, as luzes que iluminam as cidades e até mesmo o som das músicas natalinas carregam uma mensagem poderosa de união. Pense na imagem da árvore de Natal. Enfeitada com luzes brilhantes, ela simboliza a vida que persiste, mesmo nas noites mais escuras. Você já se perguntou como essas tradições moldam o ambiente emocional e espiritual ao nosso redor? O simbolismo do Natal também pode ser encontrado em elementos mais sutis, como o presépio. Ele nos lembra que o nascimento de Jesus ocorreu em um contexto de humildade e simplicidade. Em um mundo tão focado em status e conquistas, o presépio nos desafia a reconsiderar nossas prioridades. Que tal usar esse tempo para refletir sobre como você pode cultivar mais humildade em sua vida? Talvez isso signifique dedicar um momento para ajudar alguém ou simplesmente valorizar as coisas simples do cotidiano. Além disso, o Natal se tornou um momento de reconexão para muitas pessoas. Famílias que passam o ano separadas se reúnem, amigos compartilham momentos e até estranhos demonstram gentileza uns com os outros. Isso reflete a essência da mensagem de Cristo: amar ao próximo
como a si mesmo. Que tal aproveitar essa época para alcançar alguém que você não vê há tempos ou para reparar uma relação? Pequenos gestos podem ter um impacto enorme. Outro aspecto fascinante é como o Natal inspira generosidade. Organizações de caridade relatam um aumento significativo nas doações durante esse período, e comunidades em todo o mundo realizam eventos para apoiar os menos favorecidos. Isso nos lembra da história dos magos, que trouxeram presentes ao menino Jesus, e nos convida a perguntar: que presente podemos oferecer hoje? Pode ser algo tangível, como uma doação, ou algo intangível, como tempo ou atenção para quem precisa. No entanto, o Natal no mundo moderno também apresenta desafios. O apelo comercial muitas vezes ofusca o verdadeiro significado da celebração. Em vez de refletir sobre o nascimento de Jesus, muitos se veem consumidos pela corrida por presentes ou festas. Esse contraste nos leva a uma pergunta importante: como podemos resgatar o verdadeiro espírito do Natal? Uma sugestão é dedicar um tempo para meditar sobre a história de Jesus, talvez lendo os relatos bíblicos em família ou assistindo a filmes que recontam o nascimento dele. A simbologia do Natal também se manifesta na maneira como une diferentes culturas. Cada país incorpora elementos únicos, mas o espírito de renovação e esperança é universal. Seja nas lanternas coloridas da Ásia, nos mercados natalinos da Europa ou nas ceias fartas das Américas, o Natal tem o poder de reunir pessoas de todos os cantos. Isso nos lembra que, apesar de nossas diferenças, há valores que nos conectam como humanidade. O Natal, em sua essência, é um convite para refletirmos sobre o verdadeiro significado do presépio. Mais do que uma história para ser recontada, ele nos desafia a viver os valores que simboliza: amor, humildade e salvação. Imagine Jesus, o Rei do Universo, nascendo em uma manjedoura, cercado por simplicidade e vulnerabilidade. Essa cena não apenas nos toca, mas também nos provoca. Como temos vivido nossa fé? Será que temos buscado grandeza e conforto ao invés de abraçar a humildade e a generosidade que Cristo exemplificou? A mensagem de Cristo é um farol em meio às sombras do mundo. Ele veio como a luz que ilumina nosso caminho e nos chama a sermos luz para os outros. Pense nas pessoas ao seu redor. Quem está precisando de uma palavra de conforto ou de um gesto de compaixão neste Natal? O que você pode fazer para levar esperança e alegria para alguém? Assim como os anjos proclamaram a boa nova aos pastores, nós também somos chamados a compartilhar essa mensagem de salvação, seja por meio de ações, palavras ou orações. O Natal também nos lembra de que a história de Jesus não termina na manjedoura. Seu nascimento foi apenas o início de um plano divino que culminaria na cruz e na ressurreição. Ao celebrarmos o Natal, somos convidados a olhar além das tradições e festividades e focar na mensagem de redenção que ele traz. Talvez este seja o momento de abrir espaço para Jesus em sua vida, permitindo que ele transforme sua história, assim como transformou o mundo. Além disso, o Natal nos desafia a olhar para o próximo com mais empatia. Assim como Jesus acolheu os rejeitados, os marginalizados e os pecadores, somos chamados a fazer o mesmo. Que tal usar essa época para fazer algo concreto por alguém que esteja em necessidade? Pode ser um ato simples, como doar alimentos, visitar um doente ou até mesmo ouvir alguém que precise desabafar. Pequenas atitudes têm um impacto poderoso, especialmente quando feitas com amor. Essa época também é um tempo de reconexão, não apenas com as pessoas ao nosso redor, mas com Deus. Que tal reservar um momento para refletir sobre sua caminhada espiritual? Leia os relatos do nascimento de Jesus em Lucas ou Mateus e deixe que essas palavras toquem seu coração.
Permita-se ser renovado pela simplicidade e pela profundidade dessa história, que continua a transformar vidas ao longo dos séculos. Agora que você conhece as nuances sobre o nascimento de Jesus e a complexidade que envolve a data do Natal, fica o desafio. Como isso impacta a sua vida? Saber que o dia exato pode ser incerto não diminui o significado desse evento. Pelo contrário, nos convida a olhar além do calendário e focar na mensagem central. Jesus veio para transformar vidas, a começar pela sua. Então, o que você fará com esse conhecimento? Como pode viver de maneira que reflita os valores que ele trouxe ao mundo? Pense em suas tradições natalinas. Será que elas estão apenas focadas na celebração externa ou apontam para a verdade maior de que Jesus é a luz que veio ao mundo? Talvez seja hora de trazer mais propósito para suas práticas. Leia os relatos bíblicos em família, ensine às crianças o significado do Natal ou compartilhe com alguém a história do nascimento de Cristo. Você está disposto a deixar essa mensagem moldar sua vida e suas decisões? Além disso, considere o convite de olhar para o Natal com novos olhos. Não como um feriado, mas como um lembrete de que Deus é fiel às suas promessas e que cada detalhe do nascimento de Cristo foi cuidadosamente planejado para cumprir seu propósito eterno. Como isso muda sua forma de enxergar as promessas de Deus para você? Por fim, quero te fazer um pedido. Compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Qual parte da história de Jesus trouxe novas reflexões para a sua vida? Ao dividir suas percepções, você pode inspirar outras pessoas a mergulharem mais fundo nesse tema tão significativo. E se você deseja continuar aprendendo e sendo edificado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O Natal pode ser apenas o começo de uma jornada espiritual transformadora. Abraços e fique com Deus.